Muito foi falado a respeito, né, dos resultados das pesquisas, as pesquisas de intenção de voto, com os resultados de ontem. Essa intenção de voto apresentada pelos institutos acabou não se confirmando em muitas situações. Isso já acabou gerando aí um questionamento em relação ao trabalho dos institutos de pesquisa. Para explicar um pouquinho como é que funciona essa questão da pesquisa de intenção de voto, o que pode ter acontecido nesses casos aí, tanto na disputa à presidência, como também aqui ao governo de São Paulo, na eleição para senador também, nós já estamos aqui, nós vamos conversar por telefone com o Reginaldo Coelho, ele que é o diretor do Instituto Statisol, nosso parceiro na divulgação, na realização de pesquisas aqui na cidade de Rio Claro. Coelho, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Carla, tudo bem? Tudo bem, e você, como é que está? Tudo jóia. Eu imagino que você, como diretor de um instituto de pesquisas, né, deve ter acompanhado aí nas últimas horas os questionamentos que foram apresentados depois da finalização da votação do primeiro turno. Qual é a sua análise em relação a essa discrepância entre os resultados da intenção de voto e o que realmente aconteceu nas urnas? Realmente, em alguns pontos há uma discrepância, porém a gente tem que observar que é um pleito diferente do tradicional, né? E a amostra, no caso, o método que é coletado, a informação, ou a forma que o Instituto faz essa coleta, interfere muito, acaba interferindo no resultado. Você vê que os erros, as discrepâncias, geralmente são questões de amostra, questões de onde são levantadas essas informações, a indecisão do eleitor também conta nesse ponto, porque o Instituto ele se baseia num erro amostral para poder providenciar uma amostra e coletar a informação. Mas a gente também tem os erros não amostrais. Esses erros não amostrais, que a pesquisa às vezes não consegue apontar, é que faz com que haja essa discrepância muito grande e o Instituto ele não tem como medir isso, como realizar, enfim, acaba sendo um ponto muito divergente aí. E varia de região para região, né? No caso da disputa à presidência, Reginaldo, nós tínhamos aí os institutos apontando até a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno, né? Não eram todos que apostavam nisso, mas o que mais chamou a atenção, acredito que seja a diferença que se apresentava na intenção de votos para o candidato Bolsonaro, e no fim nós acabamos tendo aí um resultado final muito próximo, são 6 milhões de votos, 48 a 43, né, por cento dos votos. Essa seria aí a grande diferença, o que mais chamou a atenção no processo? Sim, e de novo é a questão da regionalização, né? Você tem aí uma amostra que o Instituto julga que é representativa do resultado. Porém, ele não consegue vislumbrar. Então, você pode pegar uma amostra e atingir um bolsão de votos de um candidato X ou Y. E aí vai apontar a discrepância depois, no resultado. E fica difícil para o Instituto também calcular uma amostra representativa, os viés que às vezes não conseguem ser notados, e acontece essa discrepância. O candidato Lula, ele estava aí muito à frente do candidato Bolsonaro, em alguns institutos, porém, não foi isso que foi feita a realidade. Mas apontava-se que havia uma tendência do candidato Lula estar em primeiro lugar, mas não com uma margem tão pequena, né? Dependendo da região. Nós aqui que realizamos a pesquisa no interior de São Paulo, em algumas cidades, a gente apontava que existia essa diferença do candidato Bolsonaro para o candidato Lula. Só que ele estava em primeiro, né? E realmente foi o que aconteceu em muitas cidades. Inclusive Rio Claro, que a gente apontava aí que ele teria a vitória em Rio Claro. E no caso, outra discrepância muito grande foi do caso do senador, né? Ah, com certeza. No caso do Senado, se apontava Márcio França, não é? Em primeiro lugar, e acabou havendo uma inversão aí com o Marcos Pontes liderando, já senador pelo estado de São Paulo. E no caso da disputa ao governo do estado, houve uma inversão, né, Reginaldo? E a gente está falando aqui sobre as pesquisas nacionais que apontavam que haveria aí o Haddad em primeiro lugar, no caso da disputa ao governo de São Paulo, e o candidato Tarcísio em segundo lugar. E parece que houve uma inversão dessa votação também. Sim, de novo, é a questão da regionalização, onde são realizadas as pesquisas, o levantamento. Provavelmente, uma amostra mais significativa
da capital ou de cidades próximas ali metropolitanas apontava aí que o Haddad teria uma diferença. Porém, o Tarcísio vinha crescendo já desde o início do pleito e houve essa inversão. Nossos resultados já apontavam que o Tarcísio ele estava à frente do Haddad. Porém, os nossos resultados eram somente regionais, nas cidades que a gente estava realizando a amostra. Não era representativo do Estado de São Paulo, né? Não tinha uma representação do Estado de São Paulo, e sim só de determinadas regiões. Mas a gente já apontava que o Tarcísio estava forte e vinha aí em primeiro lugar. Com certeza, na pesquisa divulgada na última sexta-feira pelo Jornal Cidade, elaborada pelo Instituto Statsol, já havia essa liderança do candidato Tarcísio, que muitos acreditavam que se tratava de uma situação aqui típica da nossa cidade, né? Nós temos um eleitorado mais conservador, digamos assim, então já havia essa expectativa realmente do candidato Tarcísio à frente, mas no fim ele acabou ficando aí à frente em todo o estado. Até mesmo nas intenções de voto, a deputado aqui da cidade, né, nós não conseguimos, infelizmente, o Claro não conseguiu eleger representantes à Assembleia Legislativa e também à Câmara dos Deputados. Amanhã a gente vai conversar com calma sobre esse assunto, mas quem quiser consultar as tabelas aí com a votação de cada candidato de Rio Claro, elas já estão disponíveis na edição extra impressa de hoje do Jornal Cidade, mas a pesquisa Statsol já apontava aqui um resultado que saiu muito parecido aqui, não é, Reginaldo, em relação à votação dos nossos candidatos aqui do município. Sim. De novo, a região não consegue eleger, talvez, um deputado, porque não há uma sinergia, uma união pró isso, né? Acaba que os votos, a gente teve aí uma abstenção muito grande, temos aí um número de brancos e nulos também razoável, porque havia uma indecisão do eleitorado com relação a deputado e não há uma união na região em prol de um ou dois nomes. Então aí acontece essa pulverização de votos. A gente teve muitos votos de candidatos que não são da região, que fazem parte de outras regiões metropolitanas. Esses candidatos acabam minando a chance do candidato da região obter resultado, obter a candidatura válida, ou seja, ser eleito. De novo, vai ter que haver um trabalho aí dos políticos e das pessoas que trabalham com informação na cidade, para mudar essa mentalidade de que Rio Claro necessita de um representante na Assembleia. Então, enquanto não houver esse tipo de trabalho, é um trabalho muito grande, que tem que ser desenvolvido desde um tempo muito anterior, não próximo ao pleito, não vai obter resultado positivo. Vai sempre ter essa discrepância em relação aos votos e essa questão do um candidato famoso, obter mais votos por conta do seu nome, por conta de outras circunstâncias. Nós tivemos, inclusive, uma massa de indecisos, né, um número muito alto na pesquisa divulgada na sexta-feira pelo Jornal Cidade, e são pessoas que tiveram uma definição de voto de última hora, que isso pode ter influenciado, então, esse resultado também final? Com certeza, porque a pessoa não tem na mente um nome forte, né? Então, como ela não tem uma divulgação massiva, ela não tem informação, ela não tem conhecimento de que um candidato da região tem força, no ato da eleição, no ato do pleito, quando ele vai votar, ele acaba decidindo por um nome mais aparente, um nome talvez que seja mais, que tenha mais nome, que tenha mais massa, e esse nome geralmente, agora que a gente vê o resultado, não foi da região, ou seja, eles decidiram votar em candidatos que têm uma projeção nacional, né, com âmbito diferente do que a região precisa, e aí acontece esse resultado aí que a gente está vendo, da região ficar mais uma vez sem representante na Assembleia. Realmente, amanhã a gente vai conversar direitinho aqui no Jornal da Manhã, hoje não vai haver tempo, para falar sobre essa questão, né? Vamos falar um pouquinho também das cidades da região que conseguiram eleger os seus representantes e Rio Claro, infelizmente, não foi possível desta vez. Reginaldo, mais alguma informação? Você como especialista aí da área que você gostaria de destacar? A gente sabe que agora acontece, logicamente, um questionamento, críticas contundentes em relação às pesquisas de intenção de voto, mas você sempre destaca que se trata de um retrato do momento, né? A pesquisa, ela mostra a intenção de voto naquele dia em que o eleitor é consultado. Depois ele também pode mudar de ideia ou se definir no caso dessa grande massa de indecisos. Sim,
Na verdade é isso, a pesquisa ela é uma fotografia daquele momento, né? Daquele momento, naquela circunstância, naquela situação. Ela retrata fielmente o que o cara está pensando no momento, o entrevistado, no caso. Um parênteses aí, eu queria agradecer novamente a população de Rio Claro por ter participado conosco, por ter acreditado no trabalho da Statsol, né? A Statsol, ela desenvolve trabalho de pesquisa e divulgação de resultados aí, sempre com uma metodologia para conseguir o resultado mais fiel possível, para a gente poder trabalhar e ter uma positividade, uma mentalidade de que pesquisa ela é um instrumento sério, ela tem que ser levada a sério, né? E os viés que acabam acontecendo aí agora, que vão haver os questionamentos, vão haver as dúvidas com relação à pesquisa, e etc. Cada região, cada instituto tem uma metodologia, então aí eles vão acabar fazendo agora um exercício para verificar onde foram esses erros não amostrais que aconteceram, para poder melhorar o seu método, né?